capítulo 5, do 1 ao 12, que são todas as bem-aventuranças. Diz assim o texto sagrado, Mateus 5, 1 em diante, mas vamos dedicar para o verso 8, a nossa mensagem nessa noite. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres ou humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te louvamos pela leitura que fizemos agora da tua palavra. Pedimos sabedoria, direção e orientação do Espírito para entendermos este assunto tão importante que é a pureza de coração. Que o Senhor nos guie no entendimento da tua palavra, nos dê sabedoria e graça, não só para ouvirmos e entendermos, mas especialmente aplicarmos a tua palavra nas nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos e o fazemos por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos falar então que felizes são os puros ou os limpos de coração. Versículo 8 do capítulo 5, mais uma vez: bem-aventurados os limpos, outras versões vão dizer puros de coração, porque verão a Deus. Essa bem-aventurança, ela trata da essência da vida cristã. Esse é o alvo final da nossa vida: ver a Deus, estar com Ele. Só aqueles que reconhecem sua total carência, que choram pelos seus pecados, podem ser cheios de Deus, e mansos diante dos homens. Só os que reconhecem que são pecadores podem ter o coração puro. Então vamos interpretar esse texto a partir de três expressões principais, que é coração, pureza e verão a Deus. Essa aqui é uma daquelas passagens das Escrituras, irmãos, cujas profundezas são imensuráveis, cuja a largura é impossível de abarcar. Essa impressionante e incrível declaração de Jesus é uma das maiores e mais importantes expressões de toda a Bíblia. O tema santidade, da pureza de coração, ele pode ser rastreado de Gênesis até o Apocalipse. É um tema infinitamente vasto, que toca praticamente em todos os outros temas da verdade bíblica. É impossível, irmãos, esgotar este assunto. É impossível compreender a plenitude do sentido e do significado do que é ser puro, do que é ser santo. É impossível esgotarmos a prática da santidade, da pureza, porque por mais que busquemos e aprendemos e façamos, ainda estaremos em falta. A discussão nessa mensagem não será nada mais do que introdutório. Pensando um pouquinho, mais uma vez, no contexto histórico, como já temos falado nas mensagens anteriores, quando Jesus começou o seu ministério terreno, Israel estava em um estado de total desespero.
político, econômico, espiritual, social, porque por centenas de anos, com apenas breves intervalos, Israel fora escravo de outras nações, viveu debaixo da opressão de conquistadores estrangeiros. O país tinha sua liberdade limitada para desenvolver sua economia, e grande parte da renda e lucro era entregue para Roma, em forma de impostos. E esses problemas eram cada vez mais visto e sentido pela nação. Os pobres cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, uma geração de miseráveis acontecendo em Israel por causa da situação do domínio romano, os pobres oprimidos pelos cobradores de impostos, muitos deles judeus também, que estavam contratados por Roma, como o próprio Mateus, que era chamado de Levi, como Zaqueu, que são pessoas ou figuras que nós conhecemos nas Escrituras, cobradores de impostos, traidores de Israel, e eram ladrões na verdade, e ficando rico à custa do pobre, que se esforçava loucamente para poder viver pagando impostos. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo aquilo que já aconteceu há 2000 anos atrás continua acontecendo nos dias de hoje. Aconteceu no período de Israel, lá em Deuteronômio. Se você ler o livro de Deuteronômio e focar nessa questão, você vai observar isso de uma maneira muito clara, e por aí vai. O problema menos óbvio, no entanto, foi o pior. Por mais tempo que eles houvessem, ou que eles estavam sofrendo da opressão política, da opressão econômica, Israel havia sofrido da fraqueza espiritual, da falta de fé. Israel havia se afastado de Deus, e esse problema não foi reconhecido pela maioria dos judeus. Eles não viam que eles estavam longe de Deus. Os líderes judeus pensavam que a sua religião era suficiente. Eles acreditavam que em breve o Messias resolveria os problemas políticos e econômicos. E era esse tipo de Messias que eles esperavam. Alguém que lhes tirasse da pobreza, alguém que lhes tirasse da miséria, alguém que lhes tirasse do domínio romano. Mas quando o rei veio, a única preocupação dele era com o problema espiritual, e esse era o grande problema da nação de Israel, assim como é o grande problema do nosso país, assim como é o grande problema de todas as nações: estar longe de Deus. Nosso problema, irmãos, não é social, nosso problema não é econômico, nosso problema não é político, nosso problema é que a nossa nação está longe de Deus. Não é porque temos um presidente que vai a igrejas, e o Lula já foi, e a Dilma já foi, e o FHC foi, e o Fernando Collor foi, e o Itamar Franco foi, e José Sarney era até de uma família supostamente cristã, e outros aí, eu já não sou tão velho também para lembrar para trás do Zé Sarney, né, irmãos? Eu lembro do Tancredo quando morreu, porque meu pai chorou. Mas a partir de trás aí eu vou deixar para os irmãos aí Valdomiro, né? Que vai lembrar um pouquinho, mas não muito também, né, Valdomiro? Não é muito também, não, são uns 12 presidentes para baixo só. Ou a Rainha Elizabeth sabe todos, irmãos, ela conheceu desde o primeiro. Desde o Floriano Peixoto, ela vem acompanhando os presidentes do Brasil. Muito bem, mas nosso problema não é esse, irmãos. Nós não precisamos de governantes recebendo oração de pastores picaretas, na sua grande maioria. Desculpa a expressão e a forma de falar. Nós não precisamos disso. Precisamos de um avivamento na nossa nação, um despertamento espiritual, uma busca por santidade, por uma renovação que começa no interior e é mostrada no exterior. Mas isso não começa em Brasília, como aquela velha música: não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Quem conhece essa música?
Rebanhão, irmãos, isso é coisa de garoto revoltado na juventude, né? Que ia lá ouvir Rebanhão. Se você nunca ouviu Rebanhão, é legal, vale a pena. Vale a pena ouvir. Aí fala, não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Isso aí é um linguajar, né, da minha juventude, né? Porque um grande problema era as drogas, né? O baseado. Hoje ninguém fala mais baseado. Mas da minha época era essa aí, né? Se você nunca ouviu o Rebanhão, vale a pena, tem umas músicas legais. Tem bastante porcaria também. Mas tem umas músicas legais. Mas então, o problema não está em Brasília. O problema começa aqui, nas nossas vidas. Nós precisamos ser transformados cada dia pelo Espírito e viver uma vida de santidade. Só assim vamos experimentar um verdadeiro avivamento na nossa nação. E quando eu falo avivamento, mas quando eu falo de avivamento, eu gosto muito de explicar. Avivamento não é reteté, não é pular, não é gritar, não é espernear, não é cair no chão. Isso não é avivamento. Avivamento é redescobrir a palavra de Deus, é voltar-se para as Escrituras, é buscar conhecer a verdade, e a partir do conhecimento da verdade, isso vai produzir frutos nas vidas das pessoas. Olha o que aconteceu com Josias, rei em Israel. Qual foi o avivamento que aconteceu nos dias de Josias? Encontraram o livro da lei do Senhor e leram o livro da lei do Senhor. O mesmo que aconteceu nos dias de Neemias e Esdras, que aconteceu um grande avivamento. Neemias 8, 9 e 10, 3 capítulos que eu adoro nas Escrituras e leio várias vezes, porque eu acho fantástico. No capítulo 8 de Neemias, quando eles se reuniram de frente à porta das águas, acho que o Odir pregou uma vez aqui, logo no começo, sobre Neemias capítulo 8, enquanto ele pregava, eu me embebedava da pregação, porque eu já preguei esse capítulo também, e aquilo foi reavivando aquela palavra dentro do meu coração. E eu lembro que lá Neemias reúne o povo diante da porta das águas, e Esdras, o sacerdote, levanta e lê o livro da lei do Senhor por 6 horas. E no capítulo 9 o povo se arrepende e chora, e Neemias fala: não é dia de chorar, é dia de se alegrar, porque nós encontramos a lei do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Ali acontece um avivamento. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, não está no meu esboço. Ou seja, não vou ter tempo de pregar tudo. Ou seja, as coisas devem ser cortadas aqui. As pessoas dos dias de Jesus, irmãos, eles sabiam a profecia lá do livro de Ezequiel, capítulo 36, que dizia que Deus aspergiria água pura sobre eles, queria purificá-los dos seus pecados, queria substituir os seus corações de pedra por corações de carne. Está lá em Ezequiel 36. Eles sabiam que isso ia acontecer, e era naqueles dias que Jesus estivesse entre eles. Eles também conheciam bem o que Davi havia falado: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há dolo. Eles sabiam dessas verdades, e que eles deveriam experimentar dessa realidade. Nicodemos sabia disso, e por isso ele foi procurar Jesus para conversar. E Nicodemos chega para Jesus lá no capítulo 3 de João e fala assim para Jesus: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se não for enviado por Deus. Nicodemos estava intrigado com Jesus. Ele não reconhece que Jesus é o Messias, mas ele reconhece que ele é um profeta, é alguém importante, é alguém que foi enviado por Deus. E Nicodemos foi à noite conversar com Jesus, não é porque ele tinha vergonha não, irmãos. Os rabinos conversavam à noite, eles discutiam teologia à noite. Eles passavam as horas da madrugada discutindo teologia. Nicodemos Jesus chama ele de o mestre em Israel, o principal dos judeus. Olha, ele era talvez um dos líderes do Sinédrio, um dos homens mais conhecedores. E ele foi lá, ele reconheceu em Jesus um rabi também, falou: olha, vamos lá discutir, vamos conversar. Eu estou intrigado com ele. E ele começa a conversar,
E eu acho muito interessante que Jesus não responde o que Nicodemos pergunta. Jesus simplesmente fala: você não pode ver a Deus se você não nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Imagina, Nicodemos não está perguntando nada disso e Jesus responde isso para ele. Você precisa de novo nascimento, você precisa de receber um coração novo. Era isso que Jesus estava falando. Jesus vai falar da profecia de Ezequiel para Nicodemos. Você deve ser justo, você deve ser transformado. É interessante que algumas pessoas faziam perguntas certas, mas não gostavam da resposta de Jesus. Um homem chega para Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus simplesmente fala para ele que ele tinha que vender tudo e ganhar a riqueza eterna, e ele, muito triste, saiu. Outros fazem outras perguntas corretas, mas não aceitavam a resposta de Jesus. Mas a pergunta é que nós devemos fazer: o que é ser puro de coração? Então, em primeiro lugar, onde a pureza deve ser cultivada? No coração. O texto diz: bem-aventurados os limpos de coração. É ali que a pureza deve ser cultivada. Qual é o sentido bíblico da palavra coração? Coração é tido como o centro da personalidade. Não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Nas Escrituras, coração inclui mente, emoção e vontade. Fala do homem na sua totalidade. Coração não fala de um órgão físico. Em alguns lugares você vai ver a expressão rins. Em outros lugares você vê a expressão entranhas. Tudo isso está falando do coração, a ideia do ser todo do homem, da sua emoção, da sua mente, da sua vontade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas motivações, nos nossos desejos, na nossa vontade. O coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É um erro pensar que o mal está no meio ambiente, que o mal está à nossa volta somente. Não, o problema está no nosso coração. É dele que procedem os maus pensamentos, é do coração que procedem os nossos maus desígnios. Está dentro, não fora. Não é a situação que você vive, não é a região que você cresceu, não é a família que você nasceu, é o coração que é o nosso problema. O problema, mais uma vez, irmãos, não é social. O problema do homem não está se ele nasceu na favela ou se ele nasceu no palácio real. O problema está no seu coração. Ele deve tratar do seu coração. Não é o meio que transforma o homem, mas é o que já está dentro dele. Adão caiu no paraíso, irmãos. Nós já pregamos aqui. Era tudo perfeito, não tinha nada de errado, e Adão pecou. Ele pecou num ambiente perfeito. Jeremias 17:9, um dos textos mais conhecidos, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Provérbios fala de tudo que o homem deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Davi, ao orar, disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em sua presença. Algumas pessoas tratam os seus pecados, e aqui eu vou fazer apenas um
o uso de uma metáfora, por favor, não diga que eu estou falando que é isso que está acontecendo lá com Moisés. Mas algumas pessoas tratam dos seus pecados como Joquebede tratou seu filho Moisés. Escondem seus pecados num cesto betumado, deixam por um momento seus pecados, mas ficam de olho neles e buscam avidamente seus pecados para alimentá-los. Só estou usando como metáfora, tá bom, irmãos? O que Joquebede fez com Moisés, por favor, não saia dizendo que Moisés era um pecado escondido. Eu não disse isso. Porque a pureza deve ser principalmente no coração. A pureza exterior pode ser apenas aparente. Como já falamos pela manhã, Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. Muito bem, foi o Nicolas que respondeu? Parabéns, Nicolas, é isso aí, prestou atenção. Deus vê o coração, né? É o que Deus vê. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Limpavam o exterior do copo, mas havia sujeira dentro. Jesus chama eles de sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheio de podridão. Eu não sei você, eu sei que ninguém admira cemitério, né? Ninguém acha o cemitério um negócio legal de ir, mas eu sou meio atrapalhado nessas coisas, irmãos. Eu não gosto de enterro, eu não gosto de velório, mas eu gosto de ir no cemitério. Não cultivo essa experiência de ir, né, no cemitério, olhar o cemitério, não, mas eu acho legal quando eu vou, porque eu gosto de ficar olhando, né? Eu olho, tem umas coisas tão bonitas assim, umas capelinhas que as famílias constroem, né, lá bonitinha, tudo, algumas tem lá umas imagens, outras não, mas eu fico olhando. Eu, quando trabalhava perto da Paulista, eu gostava muito de ir perto do cemitério da Consolação, passava muito perto do cemitério da Consolação, e para mim é um dos cemitérios mais bonitos que temos em São Paulo, né? Você se sente num parque ali, num local, num ambiente onde você está ali para ler, para descansar. Primeiro que o cemitério é silencioso, né? Se a gente ouvir um barulho, a gente já fica meio preocupado. Então já tem um ambiente silencioso. Aí às vezes eu passava ali, eu não ficava entrando, mas eu sempre passava na porta, ficava olhando lá. Achava muito interessante aquelas construções belas. Mas o que é que tem lá dentro, irmãos? Corpos mortos, apodrecendo. Beleza só exterior. Onde meu pai foi enterrado, chama Cemitério Parque Jaraguá, na Anhanguera, e é um cemitério muito bonito também, só que ele não tem essas coisas, ele é tudo embaixo, aquelas gavetas, né, e aquele gramado por fora, várias árvores, um lugar muito bonito, muito, muito interessante, mas embaixo daquele gramado bonito, e daquelas árvores, daquelas coisas todas, só tem corpos mortos, sujeira, podridão. E Jesus está falando para os fariseus: olha, vocês são assim, vocês são belos por fora, vocês estão todo adornado, mas por dentro o que há é sujeira, é podridão, E Jesus diz lá em Mateus 5,20, esse texto eu que vou pregar na nossa sequência de pregação, diz lá: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O coração, irmãos, é o lugar da morada de Deus. Deus habita no coração. Se o nosso corpo é templo do Espírito, o coração é o santo dos santos. Deus habita com o abatido e contrito de coração. O coração puro é o paraíso de Deus, aonde Ele se deleita em habitar. Sinais de um coração puro. Um coração puro serve a Deus com integridade. Quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade. Quando seus lábios estão orando, seu coração está orando, como fez Ana. Eu acho muito bonita a oração de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, que é a base do Magnificat de Maria, a oração de Ana, que quando Eli olhou, para Ana
orando, o sacerdote falou: essa mulher está bêbada, porque o seu coração estava angustiado. Mas ela orou ao Senhor, e depois ela foi lá e dedicou Samuel ao Senhor. Que história maravilhosa, história de Ana. E que oração maravilhosa daquela mulher. Quando seus lábios cantam, estão adorando de coração ao Senhor. Nosso louvor cantado é fruto de um coração voltado ao Senhor, porque senão é mero cantar. É mero cantar. E aí, para quem gosta de Roberto Carlos, por exemplo, eu não gosto, não é minha predileção de música, mas ele canta bem. Não, há que se dizer a verdade, a voz dele é muito bonita, ele canta bem, mas ele só canta, não tem adoração. Ele poderia vir na nossa igreja e cantar junto com a gente, mas ele só estaria cantando, não estaria adorando. Um coração puro, ele adora verdadeiramente ao Senhor com seus lábios. Deus ama um coração quebrantado, mas não o coração dividido. Um coração puro evita a aparência do mal. Um coração puro afasta-se do pecado, não flerta com o pecado, não vive na região do perigo do pecado, não paquera a tentação. Ele foge do pecado, ele respeita a santidade de Deus. Ele não quer ser pedra de tropeço para o ímpio. Por isso que a pureza vem do coração. Agora, o que significa pureza de coração? Há 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. Primeiro é a pureza primitiva, que é o tipo de pureza que existe somente em Deus. É tão essencial em Deus como a luz é para o sol. A pureza criada é a segunda. É a criação de um ser puro antes da queda. Deus criou os anjos em pureza e criou o homem em pureza, mas ambos caíram. Há também a chamada pureza final, que essa é aquela categoria de glorificação, que todos os salvos serão completamente puros. Como 1 de João 3,2 diz: seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Há a pureza posicional, e essa é muito importante para nós, porque é aquela que é atribuída a nós por meio da justiça de Cristo. E há a pureza prática. E há a pureza prática. A pureza prática é aquela que eu vou viver, tentando viver todos os dias. É aquela pureza que eu quero crescer dia a dia. Apenas Deus conhece a pureza primitiva, apenas Deus pode conceder a pureza criada. Algum dia Deus concederá a todos os santos a pureza máxima. Neste exato momento, todos os santos têm a pureza posicional, mas agora somos desafiados por Deus: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Sentido bíblico da palavra pureza. O sentido comum da palavra pureza, a palavra grega aqui, tem vários significados. Ela era usada para designar a roupa suja que foi lavada. Ela era usada para designar o trigo que tinha sido separado de sua palha. Com o mesmo significado era usado para um exército do qual tinha sido eliminado os soldados descontentes e medrosos. Também era usada para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante adição de água, algo sem mescla. Também era usado para o ouro puro, sem escória. No sentido bíblico, a palavra limpos ou puro significa destituído de hipocrisia, uma devoção não dividida. Como o Salmo 86:11 diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A nossa grande dificuldade é o nosso coração dúplice. Uma parte do meu ser quer conhecer, adorar, agradar a Deus, mas uma outra porção quer algo diferente. Romanos 7:22 e 23.
expõe isso de uma maneira muito clara, quando Paulo fala: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ali o apóstolo Paulo grita: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Mas aí ele termina com uma nota de alegria para nós: mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque por meio de Cristo eu posso viver uma vida pura, por meio de Cristo eu posso viver uma vida santa, por meio de Cristo eu posso ser transformado, ter um coração destituído, sem mácula, puro, íntegro. Buscai a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Razões para um coração puro, irmãos, porque esta é uma ordem de Deus. 1 de Pedro diz: sede santos, porque eu sou santo. Tessalonicenses, Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a clara vontade de Deus, que nós sejamos santos. A pureza é o propósito da nossa eleição. Efésios 1:4. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade. Deus não nos escolheu porque éramos bonzinhos, porque éramos bonitinhos ou qualquer coisa assim, mas Ele nos escolheu para a santidade. Deus nos escolheu para vivermos vidas santas. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Romanos 8:29. Porque a pureza também, irmãos, é o propósito da nossa redenção. Se pudéssemos ir aos céus com os nossos pecados, irmãos, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Cristo nos remiu não somente do pecado e simplesmente isso, mas para nos purificar um povo totalmente seu. Cristo morreu não apenas para nos livrar da ira, mas também para nos livrar de vivermos uma vida em pecado. Por que devemos ter um coração puro? Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. A Bíblia diz que para os puros todas as coisas são puras. Tito 1,15. Suas ofertas, se as suas ofertas são impuras, se as suas orações são impuras, se o seu louvor é impuro, um coração impuro contamina tudo o que faz, e suas obras são obras mortas, conforme Hebreus 6:1. Também devemos ter um coração puro por amor a Deus. Deus é santo. Ele é tão puro que os seus olhos não podem contemplar o mal, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há comunhão entre luz e trevas, e Deus é luz. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E também devemos ter um coração puro, porque é isso que nos torna parecidos com Deus. Adão foi muito infeliz quando quis ser igual a Deus em sua onisciência. Devemos ser iguais em santidade. A imagem de Deus em nós consiste em santidade. Se não formos santos, o Senhor nos dirá: nunca vos conheci. Como ter um coração puro? Primeiro, observando conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e ela nos lava. João 15:3. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é como o espelho que nos mostra a impureza, e como a água que nos lava da impureza.
Segundo lugar, como ter um coração puro? Banhando-nos nas lágrimas do arrependimento. Pedro maculou-se com o seu pecado, negando Jesus, mas suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a alma. Judas teve remorso. Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Irmãos, é tão forte quando a gente lê aquele texto, o linguajar original, quando diz lá que Pedro chorou amargamente quando ele foi lembrado do que Jesus disse que ele faria. Revela realmente um coração ali desesperado. Mas aquilo transformou a vida de Pedro. Maria Madalena lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. E com suas lágrimas ela lavou o seu coração e os pés de Jesus. Como ter um coração puro? Purificando-nos no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a fonte da purificação. Seu sangue nos limpa de todo pecado. Há um hino que eu gosto muito: do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder, almejas tu do maligno escapar, terás no seu sangue o poder, há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, há poder sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. E tem muitos, acho que são 5 estrofes esse hino. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim tem poder, e por aí vai. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Recebendo a purificação do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo. O fogo tem uma natureza purificadora. Refina e limpa os metais, separa a escória do ouro. O Espírito também é comparado ao vento. Vento purifica o ar. O Espírito é comparado à água. A água é o que nos limpa. Também devemos clamar a Deus por um coração puro. Quem pode tirar uma coisa pura de algo impuro? Só Deus pode. Devemos orar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Devemos lutar em oração como Jacó, até termos um coração puro. Jacó orou. E enquanto ele não recebeu aquilo que ele precisava, ele não desistiu da sua oração. Nós não precisamos, irmãos, de orar por uma casa nova. Nós não precisamos orar para Deus nos dar um carro novo. Nós não precisamos orar para ficarmos milionários ou ricos. Nós precisamos orar por um coração puro, nos derramarmos diante do Senhor por um coração puro. Você alguma vez, nos pedidos de oração de um culto, você falou: orem por mim que eu quero ter um coração puro? Temos que orar por um coração puro, clamar a Deus por isso. Em último lugar aqui, a gloriosa recompensa de ter um coração puro é que essas pessoas verão a Deus. Eles verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Agora vemos Deus pela fé, agora vemos Deus nas obras da criação, vemos Deus na providência e na redenção. Mas então veremos face a face. Agora vemos como por espelho, mas então veremos já sem véu. Então conheceremos como também somos conhecidos. A visão de Deus na vida por vir é os céus dos céus. Embora nos deleitaremos na incontável Assembleia dos Santos, embora vamos nos unir aos coros angelicais,
será uma grande glória, a maior de todas as glórias, a maior de todas as recompensas, a visão que teremos de Deus, através de Jesus Cristo. A promessa mais consoladora que Jó encontrou no meio da sua dor, e eu fico abismado quando eu leio isso no livro de Jó, é quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Irmãos, Jó é da época de Abraão, e ele está falando de um Redentor que vai se levantar. É algo maravilhoso. Como esse homem conheceu a Deus. Além de verão a Deus nessa vida e na vida por vir, as excelências da nossa visão de Deus nos céus. Nossa visão de Deus no céu será a visão transparente. Agora vemos como espelho, obscuramente, mas depois conheceremos como também somos conhecidos, como Paulo diz em 1 Coríntios 13:12. Diz João que nós veremos como ele é. O menor crente no céu tem uma compreensão mais ampla de Deus do que o maior teólogo na terra. Nossa visão de Deus na glória será uma visão transcendente. Paulo diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando João viu aquele que está no trono em Apocalipse 4, ele apenas descreveu o seu fulgor. As palavras não podiam descrever a magnitude daquela revelação. Se a visão que temos de Deus agora já é sublime, como não será aquela gloriosa visão quando o veremos face a face? Quando Jesus foi transfigurado, o seu rosto brilhava como o sol e a sua roupa como a luz. Todas as luzes do sol e das estrelas serão eclipsadas diante da glória da visão de Deus. Nossa visão de Deus será uma visão transformadora. João diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Os remidos serão transformados na glória. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Também receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Nossa visão, irmãos, de Deus será uma visão de profunda alegria. Atos 2:28 diz: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Salmo 16:11 diz: na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Se já agora não vendo Deus, podemos exultar com alegria indizível e cheia de glória. Imagine a alegria de estarmos com Deus, vendo-o face a face por toda a eternidade. Nossa visão de Deus não será apenas uma visão gloriosa, mas uma fruição bendita. Quando entrarmos na glória, o Senhor vai nos receber dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Na presença de Deus tem a plenitude de alegria. Coloque o mundo inteiro em seu coração e ele continuará vazio. Coloque Deus em seu coração e ele te satisfará. Quando você ver o Senhor na sua glória, os encantamentos da terra perdem o seu encanto. Só Deus satisfaz. E aí eu me lembro de outro hino: da linda pátria estou tão longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, tentam me encantar, são vãos terrestres esplendores. Ou seja, tudo que temos aqui, irmãos, é apenas coisas passageiras, pequenas, de beleza que nós às vezes achamos imensuráveis, mas a beleza de Deus é algo que não podemos ter ideia, e a experimentaremos quando com Ele estivermos. Nossa visão de Deus será uma visão que jamais perderá o seu encanto. O filho pródigo
sentiu-se entediado na casa de seu pai. Adão e Eva queriam algo mais que a beleza de um jardim. Salomão não se satisfez na sua alma com os prazeres, riquezas e fama, mas jamais ficaremos entediados de ver a Deus. Deus é infinito, inesgotável. Veremos Deus por toda a eternidade, sem jamais esgotarmos a beleza e a glória dele. Nossa visão de Deus será uma visão abençoadora. Adão e Eva desejaram comer o fruto, e isso lhe trouxe cegueira espiritual e morte espiritual. Acã viu uma barra de ouro, e por cobiçá-la sua vida foi destruída. Davi olhou para Batseba e sua família foi assolada. Você jamais será pleno, feliz e glorificado até que veja o Senhor. Qualquer outra coisa que possamos ter nessa terra, jamais, irmãos, poderá ser comparado à beleza de estar com o Senhor. E somente os limpos de coração verão a Deus. Somente os puros de coração verão a Deus. Aqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nossa visão de Deus será uma visão perpétua. Aqui nos separamos e nos despedimos daquele a quem amamos. Mas nós estaremos com Deus e o veremos por toda a eternidade. Nossa visão de Deus será uma visão repentina. Quando um remido fecha os olhos neste mundo, ele é levado imediatamente ao seio de Abraão para contemplar a glória do Senhor. Então, logo a morte fecha os nossos olhos aqui, abri-lo-emos na glória. Irmãos, a morte para o crente é só a passagem para uma vida melhor. Ele não sofre, ele não sente dores, ele se regozija. Ele fecha os olhos aqui, e quando ele abre, ele está diante do seu Senhor. Nós ficamos tristes, né, irmãos, quando as pessoas partem. Mas a pessoa, um crente, quando ele parte, ele, quando fecha os seus olhos e dá o seu último suspiro nessa terra, nós temos a indizível alegria de que ele está sendo abraçado por Jesus Cristo. Que visão maravilhosa! E só o crente em Cristo Jesus tem isso. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Conclusão. E só vai ser uma dessa vez. Eu falo que o pastor tem 3 conclusões, mas eu só tenho uma hoje. Uma terrível sentença: aqueles que têm um coração impuro não verão a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Aqueles que se recusaram a ser lavados no sangue do Cordeiro serão banidos para sempre da face do Senhor e viverão para sempre nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Ó, Deus é luz, Deus é amor. Longe de Deus só reina trevas, ódio. Hoje Deus pode purificar o seu coração. Hoje Deus pode dar-lhe um novo coração. Hoje Deus pode te fazer uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. Uma gloriosa herança, se para o ímpio há uma terrível sentença, para aquele que crê há uma gloriosa herança. Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que as glórias humanas, nossa maior recompensa é Deus. Ele é melhor do que todas as suas dádivas. Ele é a nossa herança. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Que glória isso será! Martin Lloyd Jones, no seu leito de morte, ele disse: não orem por minha cura, não me detenham de ver a glória de Deus. Dwight Lyman Moody disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Que nós possamos ser puros de coração, porque já fomos purificados por Cristo e agora vivamos dessa maneira. E se você ainda não foi purificado pelo sangue de Jesus, não saia daqui dessa noite
sem clamar o perdão dos seus pecados, para aquele que somente aquele pode te perdoar. Vamos orar? Pai querido, faz-nos puros de coração. Um dia fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, e talvez no nosso caminhar, na nossa vida, tenhamos deixado com que os prazeres deste mundo, as coisas que o mundo nos oferece, tenham nos afetado e tenham nos feito desejar aquilo que não lhe agrada. Agora, ó Pai, pedimos perdão ao Senhor e suplicamos um coração puro, renovado, transformado, avivado, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Pai, e se há alguém aqui ainda essa noite que ainda não creu em Jesus Cristo como seu Salvador, que ainda não foi purificado e lavado pelo sangue de Jesus, que nesse momento, nesta noite, ele encontre a graça do Senhor Jesus Cristo, Pai, e a salvação que somente o Senhor pode dar. E ó Deus, ansiamos por aquele dia onde todos estaremos com o Senhor, louvando-o face a face, adorando-o perpetuamente. E enquanto isso não acontece, nos permita viver uma vida, Deus, que honre e glorifique o Teu santo nome. Assim eu oro, por meio de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.